Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Nós estamos esperando a chegada do nosso amigo Marcos, para que hoje possamos falar sobre o capítulo 27, segundo o Espiritismo, pedis e obtereis. Ele já pediu para entrar na nossa sala. Boa noite, Marcos. Tudo bom, Ricardo? Como vai, meu irmão? Tudo bem? Tudo jóia, meu amigo, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Você consegue me ouvir legal aí? Consigo, tá muito bom. Então, beleza. Acho que a internet está conectada aqui. Espero que esteja dê tudo certo. Tá ótimo aqui. Então, beleza. Como é que você Mar, tá? Como é que foi a semana? foi uma semana muito boa, é, e mas o tema de hoje eu acho que fala muito sobre o momento atual do nosso país, né? Que muitas correntes de oração têm sido feitas em favor daqueles que sofrem por conta da pandemia. Sem dúvida, Ricardo. A gente vê como a doença vai ficando mais próxima de nós, né? A aflição de amigos, de familiares, pessoas queridas, dentro da nossa própria casa mesmo. Foi uma semana em que eu fiz o exame de Covid, porque estava com uma tosse alérgica, deu negativo, eu já te falei, mas a gente fica muito angustiado. A minha esposa também fez, está esperando o resultado, porque está com uma gripe já tem mais de uma semana, mas que a gente saiba pedir. E como nos diz o Evangelho, nesse mesmo capítulo, meu irmão, que a gente saiba agradecer e que a gente saiba louvar a Deus, porque está tudo dentro da vontade soberana do Pai, que a gente consiga encontrar os mecanismos de resiliência, de resignação, para conseguir seguir em frente, sendo sempre amparado por Ele. Deixar um grande abraço aqui às meninas que participam lá na valorização interior, no grupo 3, a Ana Cláudia, a Nina, vi que entrou também aí o Mauro, a Thelma, lá de Salvador, está sempre com a gente. Sejam bem-vindos em mais uma linda semana. Depois de ontem, né, Ricardo? Um domingo de Páscoa. Que Jesus consiga iluminar ainda mais nossos corações, as nossas almas. E mais uma bela semana. Um abraço ao Flávio, grande amigo. E você, Marcos, trouxe uma frase. Meu amigo, a gente vai falar de pedir e obtereis, né? Então, trouxe frase de um parceiro aqui, já desencarnado, mas que tem sido bastante comentado conosco. Não era cristão, pois não seguia o cristianismo, mas era um verdadeiro cristão na acepção moral da palavra. Eu estou falando de Mahatma Gandhi. E ele tem uma prece sobre oração que é bem curta, mas é muito bonita. Uma frase, Ricardo, que é bem assim: a oração é a respiração da alma. Bonito. Bonito, né, meu amigo? A gente não vive sem respirar, né, Ricardo? E espiritualmente nós não vivemos se a gente não se conectar com Deus. E como nos diz Joana de Ângeles, o melhor e maior instrumento para a gente planificar a alma é a prece, é a oração. Então que a gente não se esqueça e, acima de tudo, a gente aproveite esse instrumento maravilhoso de conexão com Deus, que é a prece, que é a oração, é o agradecimento, é a gratidão, é o louvor e esse olhar de contemplação pela grandiosidade de Deus. Eu trouxe uma frase de uma música que eu escutei bastante essa semana. O nome da música é Deus Me Protege. E nessa música tem uma frase que diz assim:
caminho se conhece andando. Mais uma vez, meu amigo, lembrando que o Evangelho, sendo o código da vida, a lei da consciência, o Evangelho ele se encontra em toda parte, onde tenha uma ciência, uma filosofia, uma arte voltada para o bem. E essa música diz que caminho se conhece andando, e foi isso que Jesus ensinou. A gente pede nas nossas preces discernimento, lucidez, inspiração para tomarmos decisões na vida. Mas há preces que são boas de serem feitas andando, caminhando, porque só assim o indivíduo aprende a viver a vida. Quem não rompe o casulo, sai da caverna e aceita os tropeções da vida, a chuva, o sol, a tempestade, as tormentas, as angústias, os atritos humanos, esse nunca conhece o caminho, que é Jesus, porque não anda. Então tem prece que é para ser feita andando, porque o verdadeiro culto é na vida. Que beleza, Ricardo. E você falando veio à mente, e você é uma das pessoas que mais tocam nesse assunto, pelo menos comigo, é para a gente esquecer um pouco do ritual, Ricardo. Desses ritos que a gente fazem como se fossem verdadeiros talismãs e, na verdade, eles são superficiais. Eu não preciso parar e ajoelhar para fazer a minha oração. Embora eu goste, estou falando Marcos, eu não saio de casa sem me ajoelhar e fazer minha oração. Mas se eu não fizer, não quer dizer que Deus não está comigo. Isso simplesmente é algo que me ajuda. Então eu posso estar jogando uma partida de futebol e estar conectado com Deus, pedindo coisas boas, que dê tudo certo, sendo uma pessoa correta, pedindo pelo bem. Eu posso estar indo a caminho do hospital, enfrentando uma aflição pungente. No entanto, eu posso estar com Deus, pedindo resignação, pedindo força, pedindo coragem. Então é isso. Nós precisamos nos livrar dos ritos e dos rituais, porque isso é muito homem e a gente precisa ser muito espírito. Com certeza. Você trouxe um texto para a gente? Eu trouxe de um outro querido amigo de participação aqui conosco, né, Ricardo? É um tal de Emmanuel, conhece? Mentor de Francisco Cândido Xavier, que inclusive agora, 2 de abril, comemoramos, né, o nascimento do Cisco de Deus, Francisco Cândido Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910. Como diz Divaldo Franco, a maior antena psíquica do século passado, né? O exemplo de luz e caridade, grande Chico. E aí trouxe o capítulo 65 de o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel. Posso lê-lo? Pode. Então, logo no início, Emmanuel nos traz uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22, onde diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. E assim comenta o benfeitor. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões, inventerados,
abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiraram a patrimônios que não lhe competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Ricardo, o texto é muito profundo. Emmanuel tem um poder de síntese e, em poucas palavras, ele consegue atingir patamares de profundidade gigantescos. E eu acho interessante e até arriscado a gente observar que Emmanuel faz uma ponderação. A gente acaba por criar uma relação promíscua entre nós e Deus. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Embora ele nos ame infinitamente, embora ele esteja tomado de compaixão pelas nossas misérias, como nos diz o Evangelho, ele espera de nós atitudes positivas, bons pensamentos, força, coragem, devoção, vigilância, disciplina, dedicação. No entanto, a gente acha que poucas palavras vão nos alçar ao alto e vão nos fazer merecedores, sem ter o mérito de tamanhas dádivas e tamanhas bênçãos. Então, Ricardo, eu acho que é isso. Inclusive, ele cita o caminho, como você trouxe na frase. O caminho vai ser árduo, vai ser turbulento, truculento, cheio de pedras, mas o caminho deve ser aproveitado. É lição atrás de lição, aprendizado atrás de aprendizado. E essa conexão verdadeira com o Pai é muito importante para que esse aprendizado, para que esses ensinamentos consigam entrar de forma mais profunda e de forma mais verdadeira nos nossos corações e nas nossas almas. Então, muito cuidado. Eu gosto quando o Haroldo Dutra Dias nos faz. A gente às vezes faz de Deus uma repartição pública, porque nós só colocamos os nossos pedidos de petições, nós só pedimos, e pedimos de forma arrogante, porque às vezes em momentos de desespero, de dificuldade, a gente se rende à bondade de Deus e implora. Mas o implorar, ele tem uma carga maior de sensibilidade, de conexão com Deus, de reconhecimento da nossa fraqueza. É diferente do pedir. Então, que a gente saiba ser mais vigilante com esse verbo na nossa vida. Que a gente saiba agradecer mais, louvar mais, pedir. É fato que pediremos, enfrentamos um mundo de provas, expiações, passamos por mais de um ano uma pandemia global. A gente precisa pedir força de onde existe força. E essa força é Jesus, essa força é Deus. Mas cuidado com nossos tipos de pedido. Isso é muito preocupante. Me chama Um grande abraço para o Léo e para o Hugo, meu amigo, de mais de 20 anos ali. Um abraço para ele. Me chama a atenção, Marcos, né? Quando Jesus diz, né, pedis mal. Então significa que há bons pedidos e há maus pedidos, né? Às vezes tem até bons pedidos, mas que são feitos com tanto desespero, com tanta impaciência, que a criatura recebe, mas não se dá conta que recebeu. Continua pedindo por aquilo que já tem. Então, realmente, o tema de hoje nos ensina muito, porque nos convoca uma espiritualidade. E
espiritualidade é diferente de frequência no templo, espiritualidade é diferente de hábitos arraigados. E, sobretudo, Jesus tocou muito nesse ponto quando ele falava: quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. O vosso Pai que está no céu sabe do que tendes necessidade. Mas essa confiança, ela só cresce quando Jesus está em nós e nós estamos nele, através da prática do Evangelho. Orar praticando o Evangelho é diferente de orar não praticando o Evangelho. É muito diferente. É evidente que é diferente. Porque o grau de interiorização que a Boa Nova produz excede ao entendimento humano. Então só pode experimentar isso aquele que creu no Evangelho. Isso é muito importante. Eu me perguntar, eu acredito na mensagem do Evangelho? O Evangelho faz sentido para mim? Eu não estou nem perguntando se eu pratico. Eu estou perguntando se eu creio. Se faz sentido para mim. Porque é o primeiro passo. Porque às vezes não faz sentido. A pessoa olha e diz assim, não, eu não consigo acreditar, para mim é utópico, está muito além das minhas possibilidades, eu não creio na vida assim, esse Jesus não está com nada. Eu prefiro as velhas práticas de barganha, eu prefiro o cristianismo, mas sem evangelho. Então por isso que é tão importante crer. Mas crer não segundo o que eu chamo de crença, segundo o que Jesus chamou de fé. É isso. Exatamente. É um cristianismo vazio, né, Ricardo? Porque o Evangelho é Jesus. E se a gente não consegue buscar nele esse entendimento, a gente está perdendo tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que eu gosto muito, que fala assim, do Evangelho, e aí o Evangelho a gente pode falar como um objeto, embora ele tenha um sentido amplo de moral, de conduta, de postura, mas que seja o objeto. Muitos não sabem que ele existe. Outros sabem que ele existem e não dão trela, não ligam. Alguns sabem que ele existem e o leem, mas não compreendem. E os outros, muitos outros, sabem que eles existem, o leem e não o compreendem, mas buscam o seu significado. E essa é a busca pelo Evangelho. Buscar o entendimento, ter a vontade. E isso a gente vai falar muito na noite de hoje. Porque a vontade do coração diz muito sobre aquele que busca ou não busca o Evangelho. Então, Marcos, eu vou te pedir para fazer a nossa prece. Faremos a nossa prece, também dar boa noite à Luri que entrou aqui. Meus irmãos, muito obrigado por mais uma semana. Desejamos a todos uma semana abençoada, iluminada, repleta de muita paz e de muita luz. Que nesse momento de prece, de oração, de comunhão com Deus, possamos fechar os nossos olhos e mentalizar Jesus, a luz do mundo, aquele que venceu o mundo, aquele que nos pediu, tem de bom ânimo, tendes fé, o irmão maior, o mais amigo, o mais generoso, o mais bondoso, o mais companheiro. Mestre Jesus, do alto do teu amor, estende as tuas mãos sobre todos nós, que te pedimos e imploramos os bálsamos tão necessários ao nosso corpo fragilizado, mas principalmente as amputações da nossa alma, as fraquezas morais do nosso espírito. Adentre em nossos corações como um facho de luz radiante, reluzente, iluminando os cantos mais obscuros que ainda habitam as nossas almas.
agradecidos a toda a pleiade de espíritos aqui presentes, irmãos encarnados e desencarnados, espíritos familiares, companheiros de séculos, que velam por nós, que oram por nós, que pedem por nós, que nos juntamos num hino sagrado e que façamos vibrar de um canto ao outro do universo o amor de Deus. Agradecidos a André Luiz, mentor espiritual de nossa casa, e suas falanges amigas e benfazejas, que derramem sobre todos nós a cura necessária para os males do corpo, mas principalmente para os males da alma. Que sigamos juntos, unidos e reunidos, fortalecidos na maior força do universo, que é a imensidão do amor de Deus. E sigamos, meus irmãos, os rastros luminosos deixados pelo governador espiritual deste planeta, o humilde carpinteiro, o jardineiro fiel, o maior médico das almas, Jesus Cristo. Livra-nos do mal, Senhor, e aproxima-nos do bem, pois é teu reino, o poder e a glória para tudo sempre. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bonita a prece, meu amigo. Bora lá na leitura do Evangelho. Vamos lá, meu amigo. Só para situar os nossos irmãos que estão aqui conosco, esse é o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, e segundo o meu querido irmão Ricardo, são os itens 2, 3 e 4, Ricardo? Isso. Pois bem, então vamos ao item segundo, que é uma citação do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Aí eu dei uma paradinha aqui, Ricardo, para começar a comentar uma coisa rápida. Por favor. Eu acho que a mensagem ela é curta, verdadeira e profunda quando ela nos diz: nós precisamos nos conectar com Deus. Esse é o caminho, aquele caminho que você falava no começo. De preferência que nós consigamos nos conectar bem com Deus. Embora mesmo fazendo maus pedidos, como você falou, sendo maus trabalhadores, essa conexão nunca se desfará, porque o amor de Deus é infinito para conosco. Mas eu preciso buscar uma ponte mais próxima desse amor que Ele nos oferece. E então, como eu posso me conectar mais plenamente com Deus, Ricardo, e a todos vocês, meus irmãos, se eu não estou bem com você, Ricardo, meu irmão, com o Hugo, com a Luri, com a Ana Cláudia, com a Nina? Porque eu sou criatura de Deus, assim como vocês também são. E Deus, Ele quer muito mais uma relação próspera de fraternidade do que uma relação de bajuladores, de puxa-sacos, entre Ele e esses pedinchões, como nos diz o Evangelho. Então, Ricardo, é impossível ter uma boa conexão com Deus quando eu estou amargurado com um irmão. Um grande abraço para André e para o Matheus. Muita paz, muita luz. Espero que ela esteja se recuperando. Então, o que o Evangelho nos diz é isso, Ricardo. Então, quer fazer as pazes com Deus? Faça as pazes com o próximo. Vá até Ele, né? Saiba perdoar, para que você também seja perdoado. E aí a gente se despe dessa couraça de arrogância
nos colocando mais humildes, buscando essa conexão. Então, eu tenho certeza, Ricardo, tenho certeza que Deus, ele olha com, não é mais carinho, mas ele olha talvez com mais sensibilidade. E nós não podemos dizer que Deus fica feliz ou não, porque Deus não é uma coisa, né? Ele é muito mais do que isso, muito maior do que isso. Mas com uma pessoa que se diz, por exemplo, não acreditar em Deus, até porque Deus não precisa desse, desse aparato todo, né? Ele sabe exatamente tudo o que significa. Mas uma pessoa que exerce boas atitudes, que é um bom pai, que é um bom amigo, que é uma pessoa que sabe reconhecer os erros, é uma pessoa que sabe dar o primeiro passo à frente, buscando pacificar um conflito, um debate, uma aflição. Então, que a gente saiba fazer, seguindo esse exemplo aí tão maravilhoso e essa lição dada por Jesus, que a gente consiga estar em pé de igualdade entre nós, irmãos, porque nós somos irmãos, para conseguir uma ponte, um canal mais adequado na conexão com o nosso Pai. E significa, né, Marcos, quando Jesus diz que quando nós formos orar para que a gente perdoe, isso significa que a mágoa bloqueia, né? A mágoa bloqueia os pensamentos, a compreensão. A mágoa causa empedramentos no coração. Um coração magoado, ele tem dificuldade de discernir a vida. Então, quando Jesus recomenda perdoa, é uma recomendação médica. Perdoa para não adoecer. Perdoa para não interromper o fluxo da tua vida. Perdoa para não ser apenas um ente biológico arrastando um corpo de carne, mas para ser um homem do espírito, um homem que tem o sopro de vida no coração, que tem uma luz acesa nos olhos, que tem uma palavra doce nos lábios. Perdoa para não se tornar uma pessoa amargurada. Perdoa para não ser um neurótico ambulante. Perdoa para não matar a saúde das tuas células com a carga negativa dos teus pensamentos. Perdoa para não desencarnar antes do tempo. Perdoa para não destruir tua família. Perdoa para harmonizar tuas relações. Perdoa para ser alguém agradável. E o único culto possível a Deus é o culto que se dá através do próximo. Porque ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu o Senhor Supremo da vida. A gente sente que Ele existe. Existe para além de tudo que é criação. Porque Ele é o autor de todas as coisas. Mas Ele decidiu que a única maneira de se chegar a Ele era através do nosso semelhante. Por isso Jesus encarnou. Então perdoa para ficar legal para o nosso lado. E é muito importante, né, Ricardo, quando a gente pega uma pergunta tão sucinta, tão curta e tão emblemática em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual era o significado de caridade, como entendia Jesus. Como entendia Jesus. Não é como entendia o apóstolo Paulo, que é um grande espírito, como entende a Andréia, o Marcos, o Ricardo, como entendia Jesus, governador espiritual do planeta, aquele que moldou o fluido cósmico e criou a Terra, né? E aí os bons espíritos nos passam 3 métodos, né? Que é o BIP, benevolência para com as faltas alheias, indulgência, não, é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Você vê como é importante a figura do perdão no nosso crescimento. Diga lá. E uma coisa interessante disso que você falou, Marcos, que é o perdão como entendia Jesus, né? A caridade,
A gente pode dizer assim, perdoa também para não ficar surtado, para não enlouquecer na vida. Porque se não perdoa, vê assombração onde não tem. Desconfia até da sombra. Então perdoa para manter um pingo de sanidade mental. Isso também é muito importante. É É, isso, meu sem amigo. dúvida. Sem dúvida. Como diz até a Joana, né? Joana de Ângeles, que a mágoa é como se fosse um veneno que você bebe, eu, Marcos, estou magoado, né? Eu ingiro o veneno, esperando que o Ricardo morra, né? Porque não é um veneno ofertado, não é um dardo, não é um petardo que eu envio até você. Você não vai passar mal com a minha mágoa, né, Ricardo? Pelo contrário, eu vou me destruir através da minha mágoa, através do meu rancor, através da minha lamentação. Vamos prosseguir? Bora lá. Então, item terceiro do capítulo 27, ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, quando sendo justos e desprezando os outros. Tem uma coisa importante aí, Ricardo, porque Lucas, nesse evangelho, nessa citação, ele faz questão de dizer, ele contou a outros que se achavam justos. E aí eu pergunto, né, quantas vezes isso acontece na nossa vida, né, Ricardo? Quantas vezes a gente não acha que a gente é o mais correto, que a gente é o mais bondoso, que a gente é o mais gentil, né? A gente olha, por que, Senhor? O que é que eu fiz por merecer isso? Logo eu que faço isso, 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 isso e isso. E aí a gente é tão tomado de arrogância, de prepotência, de hipocrisia, né? Que eu acho que Lucas foi muito feliz em fazendo essa citação para que a gente possa se situar. Fala, ó, você vai cair também. Menos. Um pouco mais de calma, né? E aí ele consegue. Continua. Dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre seus justificado, e não um outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então é um pouco do que a gente falou já, né, Ricardo? Essa conexão com Deus, ela deve ser feita com arrogância? Ela deve ser feita com hipocrisia, com prepotência? Ou ela deve ser um contato verdadeiro? Ela deve estar toda tomada de sinceridade, de verdade, de respeito, né? Porque quando a gente é arrogante na nossa oração, de certa forma, eu estou sendo desrespeitoso com Deus, comigo, quem está ao meu lado. Então, o fariseu que todo tomado de si, né? Todo preenchido do seu ego, e uma coisa importante, Lucas faz questão de dizer que a arrogância do fariseu era tamanha que ele se coloca em certo nível de igualdade, pois ele ora de pé, enquanto o publicano suplica de joelhos. Olha a inversão, né, Ricardo? E aí o símbolo do aquele que se humilha será elevado e aquele que se eleva será rebaixado. O publicano nem sequer olhava aos céus, mas ele conseguia olhar dentro de si. Tá travando um pouco para mim a internet.
Alô, Ricardo? Você está me ouvindo, Ricardo? Tá melhorando agora. Ah, tá bom. Acho que deve ter tido uma quedinha. Então eu estava falando do publicano batendo no peito. E aí tem um símbolo forte no Evangelho de Lucas, porque essa relação do peito com o coração, né? Então ele não olhava aos céus por vergonha, por reconhecer que estava em débito, que era um pecador, mas batia no peito. Ou seja, até mesmo fisicamente, o publicano buscava um contato com Deus. Ele buscava uma conexão maior com a espiritualidade. Já o fariseu estava tomado de si, nem sentado ele estava, nem ajoelhado ele estava em pé, se achando e estava todo cheio de egoísmo e arrogância. E outra questão importante, vou deixar a palavra para você, é a gente pegar e analisar a questão gramatical da palavra justificado. Porque justificado, ele é o particípio daquele que se justificou. Então, muitas vezes, na minha oração, eu posso não pedir, posso até mesmo não louvar, posso até mesmo não agradecer, mas eu posso me justificar perante Deus. E foi o que o publicano fez. Então, ele saiu por conta de uma atitude justa, né? E daí vem o radical também, né? De justificado, por uma conta justa, ele conseguiu se justificar perante Deus. Ou seja, ele saiu mais pleno. Ele saiu, ou seja, seria como se o desabafo dele, o depoimento dele, fosse melhor entendido. Claro que Jesus e Deus compreendem tudo da melhor forma possível, mas seria um simbolismo de que ele tinha saído mais compreendido por Deus do que pela a tristeza por se deparar com a tristeza da arrogância, né, do fariseu. Marcos, eu quero tocar nesse ponto que você destacou. Eu não tinha prestado atenção de que ele batia no peito. Eu acho também, me veio assim em mente, que esse bater no peito, ele também está revestido de uma autocrítica, de uma autorreflexão, de autoconhecimento. Bater no peito aqui nesse caso é como dizer, olha, o problema não é o meu pai, não é minha mãe, não é o tempo, não são as coisas, não são as circunstâncias, é o que eu faço, é o que eu penso, é o que eu tenho agido de equivocado na minha vida. Então essa é uma atitude de autonomia e de muita sinceridade diante de Deus. E bater no peito não é auto-martírio, né? Nem uma flagelação voluntária. O bater no peito aqui é uma atitude de alguém que cresceu diante da vida. É como se diante de uma imensa sala, né, alguém perguntasse assim: quem fez isso? E todo mundo se recusa a falar e eu levanto a mão e digo assim: não fui eu. Fui Fui eu. eu que errei. Só que nesse caso eu não digo para os outros, né? Eu digo para mim. Aí fica mais elevado, mais bonito ainda. E essa coisa do rebaixar e do elevar é uma dinâmica da alma, né, meu amigo? Porque, por exemplo, quando isso acontece o tempo todo, se porventura eu trago um trauma de infância, porque eu não pude ter isso, eu não pude ter aquilo, aí quando eu ganho dinheirinho, eu quero ter. Isso é bom, mas tem hora que descompensa, né? E eu fico a vida toda querendo agradar aquela criança que não foi atendida na infância. Quando no trabalho eu tenho um problema e me sinto humilhado, eu me exalto dentro de casa. Então, quando eu lido com pessoas que eu acho que sabem mais do que eu me sinto humilhado por isso. Quando eu encontro alguém que eu juro que sabe menos, eu tento me elevar. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. É por isso que às vezes a religião e a política também, aqueles lugares que oferecem púlpitos
para que as pessoas possam subir e ter um destaque físico, elas se transformam em antros de grande loucura humana, E de porque muita vaidade, né, e de Ricardo? muita vaidade, porque no fundo a alma está compensando. Ah, eu vou aproveitar esse cargo, eu vou aproveitar esse título, eu vou aproveitar esse momento em que está todo mundo me ouvindo e eu vou me elevar acima de todas essas pessoas. E o Evangelho nos recomenda o tempo todo: olha, não procure as primeiras fileiras, procure as últimas, para que o dono da festa, se gostar de você, te chame para ocupar o primeiro lugar, mas que não seja você se autodeclarando partícipe do primeiro lugar. Não tome ares de mestre quando falar, não tome ares de sábio. O maior é aquele que serve a todos. Os chefes das nações vos tiranizam, os seus investidores é, colocam fardos sobre as costas de vocês, mas entre vós não será assim. É o que Jesus diz. E nós precisamos olhar isso o tempo todo, porque essa dinâmica de se elevar e de se humilhar, ela acontece a todo momento. Nós ainda não temos o equilíbrio, nos exaltamos com facilidade e também nos sentimos humilhados com facilidade. Bonito vai ser o dia quando a gente conseguir conversar com todo tipo de gente, sem se sentir mais ou nos sentirmos menos, mas sabendo que somos filhos do mesmo Pai, que somos irmãos, e a obra da natureza ela é de cooperação. Quanto mais competitividade, mais predatório, mais animal, mais divisor se torna a vida, a existência. Quanto mais solidariedade, quanto mais equilíbrio, mais harmonioso se torna as relações sociais. É por isso que a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito darwinista, que se dá pela lei do mais forte, porque o tempo todo tem alguém se elevando para o outro se diminuir, e tem alguém se diminuindo para o outro se elevar. Aí a gente vê a parábola do bom samaritano, que é alguém descendo da montaria, quem está por cima desce para abraçar aquele que está caído. Esse é o espírito da vida, esse é o significado do Evangelho, esse é o ensino de Jesus, transformando as nossas lógicas na lógica de Deus. Aí a própria vida é uma prece. Sem dúvida, Ricardo. E você falando do conceito, esse conceito de Darwin, me veio à mente que a gente vive uma seleção natural, eu ouso dizer, muito mais cruel até do que animal, né, Ricardo? Porque é a busca por uma competitividade louca, e na competitividade a gente entende que deve haver um vencedor. E a ideia de solidariedade, a ideia de fraternidade, de equilíbrio, de igualdade que você citou, é justamente para que não hajam vencedores, ou que só hajam vencedores, não é? Então, a gente precisa entender que a questão da igualdade, a gente tá para adentrar nessa era de regeneração, não é que o Ricardo vai ser exatamente ao Marcos, gente. O Ricardo não vai ter o mesmo emprego do Marcos. O Ricardo não vai trabalhar no mesmo lugar. Ele não vai receber o mesmo centavo, o mesmo salário do que eu. No entanto, o Ricardo vai se propor a estar ao meu lado nos momentos em que eu estiver em falha, que eu estiver em queda. Ele vai estar disposto a me sustentar e não me pisotear ainda mais. Assim como eu, Marcos, pretendo, deverei, nessa era que vamos adentrar, fazer isso para com ele. Assim que o Ricardo estiver mal, caído, necessitado, eu deverei estender essa mão para reerguê-lo e não para apunhalá-lo ainda mais. A gente precisa desmistificar essa ideia da igualdade, né? Por isso é tão importante esse conceito da fraternidade, da caridade e da solidariedade, fazendo a manutenção desse equilíbrio das relações humanas que você falou. Muito legal, Ricardo. Muito bacana mesmo. Marcos, e para ilustrar isso que a gente acabou de falar, assim um exemplo bem
um exemplo bem legal, assim, que é bem simples, como simples é o Evangelho. É como uma criança, né? Que uma criança diz assim para outra: meu pai comprou um carro. Aí a outra diz: o meu pai tem dois. O meu pai me deu uma caixa de bombom de Páscoa. Aí a outra diz: meu pai me deu dois ovos. Isso é coisa de criança. Criança que faz isso. Meu pai me deu uma bola. Meu pai já me deu várias bolas. Então, assim, fica. Por isso que Paulo dizia, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu fazia essas bobagens. Agora que eu sou homem, eu me dedico às coisas de homem. Só que a gente percebe que e isso que é legal, da gente notar que nós fazemos isso o tempo todo. É o tempo todo. Aí é para inverter e parar de fazer. Exatamente, exatamente. É só esse. A gente falta pouco para a transformação da humanidade. É que esse pouco às vezes fica um pouco emperrado, né, Ricardo? Sim, A gente precisa jogar um óleo para lubrificar. E aí vem óleo da caridade, óleo da fraternidade, do autoconhecimento, né? Prosseguindo então, Ricardo, vamos ao item quarto para finalizar. Não, é isso mesmo, Ricardo? É, perfeito. Item enfim. 4. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Eu gosto muito, Ricardo, dessa passagem porque isso me traz um trabalho muito importante lá da a mente, me traz a mente um trabalho importante na casa de André Luiz, que foi a valorização interior, da qual você também faz parte. E ouvindo vários irmãos, lendo algumas obras, eu comecei a entender que a busca pelo conhecimento era justamente para entender mais os limites, né? Os vícios e os defeitos, do que as qualidades e as virtudes. Porque quando a gente se enche da busca das qualidades e virtudes, a gente fica muito próximo a cair nessa tentação da arrogância, de orar de pé, de se colocar como superior muitas vezes, né? Tem uma frase tão tola no saber, no saber mundano que diz assim: eu sei de coisas que até Deus duvida, né, Ricardo? Isso é de um coração tão soberbo, né? É de um coração tão vaidoso. E aí você não consegue bater no peito, porque o seu peito está tão inflado que ele te cega. Aí você bate no peito quando você reconhece os defeitos e as vicissitudes, assim como o publicano fez. Então, o autoconhecimento, meus irmãos, Ricardo e a todos que nos ouvem, eu acho que é isso. Você conseguir enxergar e falar: opa, eu sou o Marcos, eu consigo ir até ali. Eu já não estou me sentindo bem, eu estou ficando fora da minha zona de conforto. Eu preciso estar mais vigilante, eu preciso estar mais disciplinado, buscando uma certa fortaleza, um cuidado pelos momentos que a gente vai passando. E aí essa passagem, ela marca muito esse entendimento do autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, quando você se reconhece, quando eu, Marcos, me vejo um cara egoísta, agressivo, impiedoso, injusto, querendo ou não, eu estou fazendo uma prece para com Deus naquele momento. Porque ele está assim:
Glória nas alturas que ele conseguiu reconhecer isso. Isso é um grande achado para o Marcos. Isso é um grande pontapé. Agora, o que eu vou fazer desse conhecimento? Isso também é importante. Porque muitas vezes a gente sabe e joga a poeira para debaixo do tapete. E a questão também que me chama a atenção nesse item 4 é a questão do secretamente. Né? Claro que não existe segredos entre mim e Jesus, entre mim e Deus. É impossível. Mas a questão do secreto é que, antes das nossas necessidades, eles já o sabem. Antes de eu pedir, eles já conhecem os meus desejos, as minhas volúpias, as minhas tendências, as más tendências, as tentações, as propensões aos vícios, às quedas, e também as propensões às coisas boas. Mas a questão do secreto é uma ligação direta. Então, como a gente falou, não é necessário o templo para que eu esteja com Jesus. Eu preciso ter esse diálogo direto com Jesus e com Deus. Isso é uma relação muito salutar para quem busca a compreensão do Evangelho. E a prece nos oferece isso. Claro que uma prece coletiva, por exemplo, nesse momento que a gente enfrenta de pandemia, nós fazemos parte de correntes de oração. Existem mais pessoas, mais bons pensamentos voltados. Opa! No, voltou aí, Ricardo? No Voltou. entanto, é muito importante, muito salutar para o crescimento do meu espírito eu ter uma mala direta com Jesus, uma mala direta com Deus, né? Buscar essa conexão. Então, o segredo é aquilo, olhar para dentro de mim assim como o publicano faz. Eu cometi um ato absurdo, não consigo nem olhar para o livro, eu não consigo olhar para a imagem de Jesus, eu não consigo olhar para a cara de algumas pessoas, né? Porque quando a gente comete erro, a gente fica muitas vezes sem graça, a gente não consegue olhar para a esposa, não consegue olhar para a família, envergonhados. Mas aí é como a gente fecha a porta, a gente coloca a cortina para o mundo e adentra no mundo espiritual entre mim e ele. Então, isso é muito importante nessa relação direta para com Deus. E uma coisa, Marcos, dessa oração do publicano, que eu gostaria de destacar para a gente poder, a gente já se aproximando do fim, é o grau de coragem dele. Que homem corajoso. Porque o Evangelho, ele pede coragem do homem. Coragem para ele enfrentar os seus monstros, para ele enfrentar as cavalarias, né, que trotam dentro dele, para enfrentar os búfalos que se agitam dentro de nós, as forças animalescas da nossa própria alma, que muitas das vezes estão dispostas pelo orgulho a ferir e a humilhar. E eu gostaria de falar com os irmãos nesse momento de pandemia, em que o vírus do medo, né? André Luiz fala de bacilos e vírus psíquicos na sua grande obra, que o medo ele fragiliza as emoções, ele destrambelha o sistema imunológico, ele torna sombria as nossas sinapses neurocerebrais. Ele faz com que a gente caminhe pela rua como seres vacilantes diante da vida. Então, meu irmão, meu amigo, você que ora em secreto ao teu Pai, peça a Ele para que no teu coração não habite o medo, porque o amor lança fora todo medo, como João escreve na sua carta universal. Onde há o amor, o medo não encontra guarida, não faz ninho. E no amor, o homem tem mais saúde. No amor, existe uma vacina transcendente
que é capaz de imunizar a nossa alma e também beneficiar o nosso corpo físico. Não que não precisemos da vacina científica que o mundo nos oferta, é claro que precisamos. O Evangelho anda de mãos dadas com a ciência, porque a ciência nasce no coração de Deus. Mas enquanto não chega a tua hora de se vacinar, porque você tem 50, 40, 30, 20, 18 anos, se autoimuniza com bons pensamentos. Não sofra por antecipação. Não crie monstros inexistentes. Como diz Paulo na carta aos Efésios, o escudo da fé apaga os dardos inflamados das sombras que nascem em mim e também nos umbrais. Então, imuniza o teu pensamento. Pensa bem. Se não tem alguém, se tem alguém que você, porventura, tem alguma mágoa, ore por essa pessoa. Busque um clima de harmonia no teu lar, porque assim você está contribuindo consigo mesmo para que você tenha forças para ajudar o teu semelhante e não se inviabilize diante das dificuldades da vida. Porque o evangelho tem uma coisa que é impressionante em Jesus, porque crendo nele, andando com ele, a gente passa a ter uma fibra para suportar os dias maus. É isso que muitas vezes ninguém fala. Porque andar com Jesus no dia bom é tranquilo. É como diz Emmanuel, nas glórias de Belém e nas alegrias de Cafarnaum, é tranquilo, todo mundo vai. Mas no dia mau, no dia da resistência, no dia que é preciso passar pela cruz, é que essa força desconhecida que supera toda a largura, toda a profundidade, toda a altura, todo o comprimento do conhecimento humano, porque é de Deus, é que te dá força para continuar. E alguém diz assim: meu Deus do céu, fulano já era para estar caído e fulano está de pé. Fulano tem um sorriso no lábio, fulano tem um brilho nos olhos. É porque ele é do Evangelho. Aí fica diferente. Então se imbue dessa boa nova, porque tem muita gente que ainda não adoeceu pela Covid-19, mas já está adoecido pelo medo da Covid-19. Então Jesus está dizendo: ó, não cria fantasma para o dia de amanhã. Vive o dia de hoje, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. E aí, meu amigo, você você fica reluzente. Legal demais, Ricardo. Muito bonito isso que você falou. Eu queria agradecer aí por mais uma semana. Eu sei que você vai fechar com a nossa prece. Você foi falando, foi me lembrando, você falando de Emmanuel, né? E vou até vale a pena a gente deixar aqui para os irmãos, para quem quiser olhar, é muito esclarecedor, essa é a palavra. No capítulo 120 do livro Pão Nosso, que recebe o título de Conciliação, e aí Emmanuel fala justamente daquela passagem de reconcilia-te com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, né? E aí o Emmanuel, ele fala que essa conciliação, ela vem primeiramente, Ricardo, conosco, através da nossa consciência. Então eu posso ter causado um mal terrível a Andréia. Um mal terrível, devastador. O primeiro passo para a conciliação entre mim e ela será comigo mesmo, com a minha consciência. Então eu preciso trabalhar dentro de mim esse Marcos terrível que foi causador de uma mágoa terrível. E essa é a conciliação. Eu vou me reconciliar comigo para me reconciliar com Deus e assim me reconciliar com ela.
porque existe uma sequência, uma ordem nisso. Então, que a gente consiga essa reconciliação com a nossa consciência. Embora você seja causador, por exemplo, de uma mágoa terrível, e talvez nessa encarnação essa pessoa não esteja preparada, meu irmão, para lhe ofertar esse perdão. Mas comece esse perdão em si mesmo. Comece o trabalho com você. Começa a mudar a sua postura, a sua conduta para evitar que isso volte a acontecer novamente. E viver isso, como você fala, Ricardo, é viver o Evangelho. É viver a reparação. Reparando dentro de si mesmo, porque a gente só pode mudar a nós mesmos. Embora o exemplo possa ajudar, possa contribuir, eu só posso mudar a mim mesmo. E eu estarei somente comigo e com Deus por toda a eternidade. Por mais que eu te ame, Ricardo, ame minha esposa, com Deus e comigo em todos os momentos. Então comece por você. Começa a se reconciliar com a tua consciência. Não precisa mudar e jogar. Olha, André, eu que te causei mal. Olha como eu estou diferente. Isso não é publicano. Isso é fariseu, né? Isso é o fariseu. Então, começa por você, bate no seu peito, tranquiliza a sua consciência e dá um passo à frente. Muito bom, Marcos, muito bom mesmo. Ó, eu vou tentar colocar essa palestra aqui, esse bate-papo da gente no YouTube. Eu não estou conseguindo, o aplicativo que eu estava usando, ele está dando uma falha, mas eu vou tentar para que outras pessoas possam acessar. Perfeito. E só lembrando, né, Ricardo, que tem sido uma semana no seu Instagram, então vai ficar salvo lá no IGTV. E na semana que vem, que será eu, entre aspas, como mediador, vai ficar lá, assim como ficou da semana passada, tá no meu Instagram. Né? E aí, às vezes, você consegue compartilhar o link lá. Claro que às vezes a pessoa não tem o Instagram e aí ela não consegue fazer o acesso. Mas aí o Ricardo vai tentar colocar lá no YouTube e a gente vai avisando. Perfeito. Então posso fazer a prece, meu amigo? Pode e deve. Então vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por mais uma noite de paz, em que falamos do Evangelho, em que falamos da Boa Nova, da mensagem da vida, do Verbo que se fez homem e refletiu a imagem de Deus, ensinando as virtudes dos céus a todas as criaturas. Pedimos a esse Cristo que se compadeça das nossas dores, e esse Jesus cure as feridas do nosso coração e visite os hospitais, os lares, que impõe as suas mãos sobre os doentes, amenizando as dores da nossa humanidade e derramando rios de esperança nesse vale de lágrimas. Jesus querido e amado, que essa pandemia passe e que um sol de imortalidade brilhe no horizonte da terra e os homens compreendam o teu convite, que nas planícies, nos montes, que em toda parte, em todos os lugarejos, que o Verbo possa ser anunciado, que o Espírito que sopra onde quer toque o coração dos homens, que nós possamos nos unir numa humanidade mais fraterna, mais humana. Isso não é obra de homens, para que nenhum homem se glorie. É o poder de Deus, tocando-nos na nossa fragilidade e nos fazendo seres de luz e nos ajudando nas nossas imensas dificuldades. Aquele que creu nessa palavra, toma para si, guarda no coração, não esquece e segue em frente, porque Ele estará contigo. Que assim seja.
Que assim seja, meu irmão, que assim seja. Uma linda semana para todos. Tenhamos fé, esperança nessa luz maravilhosa que é Jesus. Uma semana com Jesus, dias com Jesus, minutos com Jesus. Paz, respeito, gratidão, fé, Ele é conosco. Obrigado, Ricardo. Boa semana, meu irmão. Até semana que vem, gente.